Meu nome é Tatiane Pereira de Souza, tenho 33 anos. Eu sou congadeira do Terno de Congado de Chapéus de Fitas, da cidade de Olímpia. Eu falo que essa é a minha primeira formação. Depois eu fiz pedagogia pelo ProUni, na Unip. Fiz mestrado em educação na UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, sob a orientação da professora Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, que foi a relatora da lei, 10.679. Lá eu desenvolvi a dissertação Áfricas, Processos Educativos Presentes no Terno de Congado de Chapéu de Fitas. Fiz o doutorado na Unesp, Universidade Estadual Paulista, no campus de Araraquara. Lá eu desenvolvi a tese Permanências Africanas no Congado Brasileiro, sob a orientação do professor Dagoberto José Fonseca. E atualmente estou lecionando aqui no curso de Pedagogia da UF. Meu nome é Joelma, eu sou integrante do grupo Poderosas Black. O grupo tem 3 anos que ele foi fundado e a fundadora do grupo foi a Maria Aparecida, que a gente chama ela de Cida. E o grupo, no primeiro momento, ele foi fundado mais como uma distração. Ele foi fundado numa reunião, numa festa que a gente estava. E as meninas tiveram a ideia de montar esse grupo para estar descontraindo, postando algumas informações. E aí, no segundo ano, ele tomou outra proporção. Que foi aonde as meninas começaram a querer trabalhar temáticas sobre o racismo, sobre o empoderamento da mulher negra. E foi assim que a gente está. E nesse grupo nosso, a gente sempre trabalha as temáticas de acordo com o que a gente quer discutir. É uma votação, todo mundo tem voz no grupo. Não é que porque tem uma líder do grupo que só ela escolhe as temáticas para a gente estar discutindo, não. Faço parte do movimento negro no geral, contribuo com várias organizações. Mas eu falo assim que o início do movimento negro foi quando eu nasci na família Ferreira, porque os meus avós, a minha mãe, os meus tios, eles têm muita consciência racial, eles já participavam no interior de São Paulo e na própria capital de organizações de movimento negro, né? Minha mãe sempre discutiu a questão da mulher negra na sociedade. O meu avô, nem sei falar a década, né? Acho que década de 30, 40, ele foi presidente de um clube recreativo para negros, que se chamava Gato Preto, em Olímpia, e ele participava de várias atividades que tinha na região, Barretos. Mas, assim, o contato que eu tive sobre cultura negra e resistência negra foi com a Congada, né? Com a história dos meus antepassados, do meu bisavô, tataravô, por parte do meu avô, né? Que é daqui de Minas, de Lagoa da Prata. E ele fala que o antepassado dele, o bisavô dele, ele foi escravizado de Angola e quando ele chegava aqui no Brasil, ele tinha a função de instruir essas pessoas de como elas sobreviverem nisso. Então, eu digo que o Congado, pelo que eu aprendi, é um dos primeiros movimentos de resistência negra do Brasil, porque foram os primeiros escravizados do Antigo Reino do Congo que vieram para cá. Aí eu falo que eu fui iniciada nesse contexto, desde a infância. E lá em casa discutir sobre o racismo, discutir sobre as questões raciais sempre foi uma pauta meio que normal, vamos dizer assim, com todas as aspas, né? Era algo que eu cresci ouvindo esse debate. E principalmente esses debates no Dia da Consciência Negra, que aí a família se reúne, aí parece que intensifica mais esse diálogo. Eu entrei no grupo por um convite. A Cida, que é a fundadora do grupo, me chamou várias vezes para estar entrando. E eu aceitei o convite, até mesmo porque eu já conhecia as meninas do grupo e conhecia o trabalho que elas já vinha desenvolvendo, que era sobre essa discussão sobre o racismo e o espaço da mulher negra, até mesmo no mercado de trabalho, na saúde, essa questão da igualdade, que era bem debatida. Sofri preconceito racial aos 12 anos de idade numa escola que é São José do Rio Preto.
E aí minha mãe questionou a escola, falou, vocês sabem com quem vocês estão lidando? Nós somos congadeiros, nós temos uma história de resistência, e foi até o promotor da infância para questionar quais seriam as ações para serem feitas para a escola começar a combater esse preconceito, porque assim, eu era chamada de medusa, as outras crianças negras também. E aí foi depois disso que eu falo que eu me iniciei, minha mãe, né, me levou mesmo para participar do movimento negro, aí foi o Conselho Afro-Brasileiro de São José do Rio Preto, aí lá fui conselheira, sou ligada ao conselho até hoje, assim como parceira. Por lá eu fui conselheira nacional da Conferência de Promoção da Igualdade Racial, nas 2 edições. Então, a etapa regional, a etapa estadual, né, no estado de São Paulo, fui eleita delegada e fui eleita delegada para a Conferência Nacional, 2 edições. Os integrantes do grupo são 26 mulheres, somos 26 mulheres e somos representados por nós mesmos. Mas aí tem uma coisa que leva uma certa contradição. Hoje no Brasil a gente corresponde a 54% da população. Aí falar em representatividade, não falar onde estão essas mulheres negras, que lugar que elas estão ocupando hoje, onde elas estão? Na profissão medicina, engenheiro, advogada, onde estão essas mulheres negras? Os movimentos que eu participei, de modo geral, a mulher negra é a base, né? Eu fui iniciada, assim, dentro do movimento negro organizado dessas instituições por mulheres negras. Então, a Cecília do Conselho Afro, minha mãe, Elisa Lucas, tantas mulheres, assim, da minha região, né, que têm um impacto significativo. A Cecília, em vários contextos, a Elisa Lucas sendo presidente do Conselho Estadual, né, da Comunidade Negra do Estado de São Paulo. Então, tenho elas como referências assim, da minha região, porque a Cecília é de São José do Rio Preto e a Elisa Lucas é de Barretos, mas sempre atuou também em Barretos e São Paulo. Tem os homens também como inspiração, mas eu vejo um protagonismo muito grande das mulheres negras. E no âmbito assim, geral, um exemplo dessa representatividade é Edna Roland, por exemplo. Ela foi relatora da Conferência de Durban, né, de 2001 da África do Sul, e foi após essa conferência que o Brasil começou a articular as ações afirmativas enquanto política pública no cenário nacional e principalmente no cenário educativo, né, cenário da educação. Então, a Lei 10.139 é um desdobramento de todo esse debate. E aí, mais uma vez, tendo uma mulher como relatora. Então, isso eu estou falando assim, centralizando na educação, mas assim, o protagonismo das mulheres negras, desde Palmares e em outros quilombos, foi desde sempre. Afinal, a África, a base da África são as mulheres. A mulher na Congada é a base de tudo. E aí, se eu for pensar de uma maneira filosófica, a mulher é o ventre fértil, ela dá a luz, ela é a criatividade, ela é a que tem o poder de gerar vida, por meio das suas palavras ela tem o poder de gerar a morte, a mulher é tudo. Eu falo que para eu me tornar quem eu sou hoje, eu devo às minhas matriarcas. Para mim é muito importante essa questão. Porque sem mulher você não faz. A mulher é como se ela, dentro do Congado, é como se ela tivesse... como não? Ela tem toda a racionalidade que vem da execução do pensamento, da mente, mas que vem dentro do coração. Então você tem a firmeza de um general e você tem a doçura de uma mãe. Então, e aí eu fico pensando, minha mãe é a primeira rainha do Terno de Congado Chapéu de Fitas, eu sou rainha atual de São Benedito, mas é um trono que foi passado desde a minha bisavó, que era a rainha Conga, rainha perpétua da região de Lagoa da Prata, Formiga. E quando eu olho para essas minhas mais velhas, e olho para minha avó também, que é a mãe da minha mãe, que é benzedeira, eu penso, essas mulheres são fortes, apesar de tudo, apesar do racismo. Tudo que eu aprendi com essas mulheres é que, apesar de tudo, né, a gente cresce numa sociedade que nos estigmatiza, que a todo momento quer nos humilhar,
quer nos forjar uma situação de nada, né? Um ataque constante ao nosso corpo, aquilo que a gente pensa. Mas foi essas mulheres que me permitiu chegar até onde eu cheguei. Apesar de tudo, eu pertenço à família Ferreira, eu tenho uma história que vem dos antepassados africanos, e as mulheres dentro da minha casa, não é que elas mandam, elas organizam. Não é mandar no sentido de ser ditador, vai fazer o que eu estou mandando, mas é no sentido de te ensinar valores que faz todo sentido na sua vida. Sabe, a hora que você está passando por aperto e aí você aciona um conhecimento que você aprendeu lá na sua infância e ainda continua aprendendo com elas. Olha, falar do papel dela é até meio complicado, porque a nossa organização, as nossas diretrizes, ela é horizontal, ela não é vertical. Todo mundo contribui, entendeu? É assim que funciona o nosso grupo. Lá da Congado Chapéu de Fitas, a liderança está com meu avô e minha avó. Porque quando o meu avô foi formar a Congada, né, essa geração, né, que é em Olímpia, ele foi realizar um antigo sonho do pai dele, que era capitão de Congo, capitão de Moçambique em Lagoa da Prata, e como eles mudaram para lá, e aí ele foi realizar esse antigo sonho. E tem toda uma questão de ancestralidade, espiritualidade envolvida. E aí minha avó assumiu essa missão com ele. Então são os dois que lideram. Mas o que é interessante vocês perceberem que isso também é uma continuidade do continente africano. Quem estrutura o Congado são as mulheres, mas é o homem que aparece muitas vezes comunicando a decisão. Mas essa decisão já foi decidida dentro de casa, tendo a voz da mulher prevalecendo. Mas politicamente o homem aparece mais. Mas isso é uma questão cultural, que não está presente só aqui dentro do Congado, em África também, que são as questões de divisões de papéis. Não tem nada a ver nesse sentido com subalternidade. Isso, assim... analisando essas lideranças, né? Se a minha avó achar que não é bom alguma coisa ou outra, as coisas simplesmente não acontecem. Mas por quê? Ela tem a sabedoria, por ter justamente essa capacidade de gerar a vida, é muita experiência. E meu avô, nesse sentido, é uma graça, gente. Eles têm 62 anos de casados, né? E parceiros nesse sentido, é uma construção. Os benefícios que o grupo traz para a sociedade hoje, um ponto bem importante que eu vou frisar é trazer a sociedade para essa reflexão. Onde estão essas mulheres negras? Que lugar que a gente está ocupando hoje? Esse é um diferencial que a gente sempre está debatendo isso. E também um diferencial para a sociedade que a gente está sempre mostrando que a gente quer ocupar os espaços. Todos os espaços são nossos, nós queremos direito de igualdade, é o que a gente traz à sociedade a refletir, que o espaço é de todos nós. E para mim, como integrante do grupo, o benefício que me trouxe para mim e para as outras também é que a gente está se empoderando junto, a gente constrói um conhecimento da cultura negra e essa construção é de dentro para fora, porque hoje é muito difícil você se reconhecer sem conhecer a história. É onde você começa a se amar, se valorizar a cultura, começa a lutar pelos seus valores e defender o papel da mulher na sociedade. Porque nós, mulheres negras, toda hora somos atacadas pelo racismo. A gente é atacada na saúde, a gente é atacada na educação, no mercado de trabalho. A gente a todo momento está sempre em constante luta contra o racismo. A mulher negra hoje no Brasil vive esse dilema constantemente. A gente até assim nas nossas reuniões, a gente brinca que do Brasil precisava de uma segunda abolição. E essa segunda abolição seria todos os negros ocupar esses espaços de igualdade mesmo, de ocupar todo o espaço, porque o espaço é de todos nós somos todos iguais. O grande benefício é receber uma educação para a vida. Eu brinco que ser congadeiro é ser congadeiro durante 25 horas. Porque há outras dimensões do tempo que o tempo cronos no relógio não quantifica. O congado, quando ele realmente, né, os grupos de congado, quando eles realmente trabalham os valores de África, trabalham os valores que são valores que eles são colocados para o bem comum da comunidade, não valores individualistas, de interesses próprios,
eles realmente geram impacto de bem-estar e de qualidade na vida das pessoas. É um espaço assim que você fortalece sua identidade negra, que você, enquanto pessoa, se melhora. É um lugar em que melhora até a sua saúde mental, porque ali você tem a oportunidade de se ver no outro e de se fortalecer com o outro, apesar de toda a estrutura. É uma dimensão que te humaniza e que agrega as diferenças, né? Ali dentro, pelo menos no meu grupo e em outros grupos, você tem pessoas brancas, pessoas com deficiência, pessoas de outras religiões, porque no meu termo tem até evangélico. Então, eu acho que é um ubuntu na prática, eu sou porque nós somos. E o benefício do Congado, aí eu acho que eu venho com as minhas pesquisas, é mostrar que esse tipo de educação que tem dentro do Congado, ele pode gerar um impacto significativo para a educação escolar e também para a educação da vida da sociedade, porque pensa, são outros valores que são totalmente distintos da realidade que a gente está vivendo. Nesse mundo globalizado, nesse capitalismo exacerbado, onde os valores são bem outros dos valores tradicionais africanos, né? No lugar da comunidade, você tem um interesse privado e individualista, né? São valores que totalmente antagônicos, né? Então, o Congado tem muito o que mostrar, o que ensinar para as pessoas e eu espero que cada dia mais tenham pesquisas para entender o Congado enquanto educação, continuidade africana, filosofia, porque as pessoas têm uma cosmovisão de mundo, elas estruturam sua vida a partir da sua cultura. E aí eu sigo uma linha de raciocínio, que é a afroperspectiva, que eu fiz na minha tese, que é entender que a nossa cultura de origem africana é o nosso maior, se não melhor sistema imunológico. Quem falou isso é a Marimba Ani, porque assim, é por meio da nossa cultura, que não é só estética, são os valores que a gente se fortalece enquanto pessoa, enquanto ser humano, dá subsídio para a sua prática no dia a dia, até para o seu trabalho.